Olá, bom dia, paz e graça, amados irmãos, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma reflexão para você. Nós concluímos essa semana, nosso momento de estudo sobre o protestantismo, sobre o evangélico, sobre cristão, como você gosta. A pergunta era, quem é você? Então, foi 5 tópicos, foi uma bênção, bem recebido. Se você não viu, vai lá no canal, vem aqui, ó, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o teu comentário e vai assistir lá, lógico, depois que você assistir esse também vai estar muito bom. E eu, com certeza Deus vai falar com você grandemente nessa manhã, ou nessa tarde, quem sabe nessa noite, né? Então você hoje vai ter um encontro com o Senhor, através da palavra do Senhor de Deus. A palavra do Senhor, ela nos leva a essa condição de se encontrar com Ele, tá certo? Porque passamos a conhecer melhor. Então vamos falar hoje, irmãos, o que podemos aprender, pode prestar atenção, o que podemos aprender com a luta de Jacó. Nós sabemos que Jacó passou muitas lutas, né? Jacó, ele lutou com muitas coisas, inclusive uma luta com o anjo, né? O anjo, do que mesmo assim, mais que uma narrativa sobre uma batalha física, né? Ela é uma janela para uma jornada espiritual e transformador de um homem. Nós vamos aqui nos aprofundar na história, certo? Explorar as suas camadas de significados, certo? E será que Jacó realmente venceu o anjo? Ou será que a verdadeira vitória estava em outra dimensão, em outra bênção? Não necessariamente ganhar, vamos dizer assim, no campo de batalha. O que essa história nos revela sobre, vamos dizer assim, a natureza da fé, da redenção e do propósito de Deus. Então, essa história, irmãos, com esse tema, o que podemos aprender com Jacó, esse texto está lá em Gênesis, capítulo 32, versículo 32 ao 32. Vamos ler, tá certo? Eu sei que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas vale a pena te ler esse texto bíblico, né? Que eu vou estar lendo aqui, você vai estar lendo aí, tá certo? E antes de nós começarmos a ler, eu não posso deixar de pedir a você novamente que venha aqui nesse nomezinho vermelho, inscreva no canal, ative o sininho, deixa o teu like, deixa o teu comentário e vamos chegar a atingir a meta de 1001 inscritos. Pegou a Bíblia? Vamos lá, versículo 22. Durante a noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e atravessou com ele o rio Jaboque. O 23. Depois de levá-lo para a outra margem, fez passar todos os seus bens. Versículo 24. Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. 25. Quando o homem viu que não podia vencer, tocou-lhe na articulação do quadril de Jacó e a deslocou. 26. O homem disse, deixa-me ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu, não o deixarei ir, enquanto não me abençoar. Qual é o seu nome? Perguntou o homem. Jacó, respondeu ele. Versículo 28. O homem disse, seu nome não será mais Jacó. De agora em diante, você se chamará Israel, pois lutou Deus com os homens e venceu. Por favor, qual é o seu nome? Disse Jacó. Por que quer saber o meu nome? Replicou o homem. Abençoou Jacó ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse, vi Deus face a face. No entanto, minha vida foi poupada. O sol estava nascendo quando Jacó partiu a Peniel, mancando, por causa do quadril deslocado. Até hoje, o povo de Israel não come tendão perto da do quadril, por causa do que aconteceu em que o homem feriu o tendão do quadril de Jacó. Amém? Lemos agora até o 32. Então, na Bíblia, no momento de grande significado e complexidade, que transcende gerações, desafiando nossa compreensão,
e expirando reflexões profundas, né? A luta de Jacó com o anjo, que é registrado no livro de Bereshit, ou Gênesis, como você queira, no capítulo 32, é um desses episódios, tá certo? Muitos de nós já ouvimos essa história, não é verdade? Ser abordado em culto, ser abordado em lição de escola bíblica, né? Mas sempre foi abordado, né? Então, há uma lição que nos leva à perseverança, uma narrativa motivacional, tá certo, para a gente, ou mesmo um símbolo de poderoso em luta e de uma poderosa batalha, uma poderosa luta entre um homem e um anjo. No entanto, será que entendemos completamente? Porque as escrituras dizem sobre esse encontro notável, tá certo? Então, a luta de Jacó com o anjo é mais do que uma narrativa, pode acreditar. Ou seja, sobre uma batalha física, ela é uma janela para a jornada espiritual, de transformação de um homem, de um personagem. Então, nós vamos agora melhorar, vamos nos aprofundar um pouco mais. Então, desse artigo que nós acabamos de ler, convidamos você a se juntar a eu e você, nós dois, eu e você que está vendo aí, a gente explorar esse texto, explorar esse momento. Como dizer assim, quem foi Jacó? Quem era Jacó? Então, antes de mais nada, precisamos entender o que foi Jacó e algumas de suas características. Nós, vamos dizer assim, eu e você, nos acostumamos a pensar que Jacó era uma boa pessoa, devido a alguns textos que dizem o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Será que ele é um exemplo que podemos trazer para a nossa vida? Será? Será que é? Será que podemos dizer isso? Porque, veja bem, o nascimento de Jacó, como foi? Como é que Jacó nasceu? Olha só, desde o início da sua história de Jacó, certo? A vida de Jacó foi marcada por ações que a Bíblia traz à tona. Antes mesmo de nascer, os dois bebês, que é Jacó e Esaú, que habitavam no ventre de Rebeca, como os irmãos sabem, Rebeca foi uma mãe fabulosa, foi uma esposa fabulosa, foi dada por Deus, sim, tá certo? Israel, Jacó, ele lutou por Rebeca, ele amava a Rebeca. Então veja bem, Rebeca precisava enganjar-se em uma luta constante. Lá em Gênesis 25, 22, que você pode depois ler, foi nesse momento singular que o Senhor revelou a profecia de que dois irmãos dariam a origem a duas nações distintas, com primogênitos servindo o mais jovem. Você percebeu essa luta que existe agora em Israel? Essa luta que existe em Israel é isso. Começou aqui, entre os árabes, entre os palestinos, que são parte dos árabes, e os judeus, os hebreus. Então, a estranheza da perplexidade desta relação fraternal não param por aí, não. O próprio nascimento de Jacó foi marcado por um evento, vamos dizer assim, um evento notável. Foi. Até mesmo curioso, tá certo? Porque enquanto Rebeca dava a luz a Jacó, o mais novo dos dois, surpreendentemente, irmãos, agarrou no calcanhar de Esaú. E seu irmão mais velho, que é Esaú, que nasceu primeiro, alguns minutos, primeiro, como que buscando se posicionar à frente da corrida da vida. Essa cena peculiar, vamos dizer assim, deixou sua marca e influenciou a escolha do nome do filho, pois Jacó é derivado da palavra hebraica, que significa aquele que pega, aquele que agarra o calcanhar. Vamos dizer assim, muita gente diz que o nome de Jacó é usurpador, lá vamos dizer outro nome, né, que eles dizem por aí, mas não é. O significado do nome de Jacó é agarrou, pegou no calcanhar de Esaú. Então, esse é o grande momento. Esse já começou aí, esse momento de conflito, já começa onde Jacó queria passar à frente de Esaú. O que podemos inferir a partir desse, vamos dizer assim, intrigado episódio, embora possa, vamos dizer assim, parecer um detalhe trivial, essas ações
e significados estão profundamente entrelaçados na trajetória de Jacó e lançando as bases para a complexa dinâmica entre ele e o seu irmão. Tá certo? A luta, a competição e a busca da primogenitura, tá certo? São apenas temas que ressoam e ressoarão ao longo de sua vida. Não é verdade? Então, veja bem, levando esse momento crucial de escolha e transformação, vamos explorar mais a fundo como esses eventos iniciais, irmãos, moldaram a jornada, sabe, Jacó, e aprofundaram o seu significado espiritual. A gente percebe que em Gênesis 25, do 21 a 24, que nós vamos ler agora pela sua Bíblia, diz assim: Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era o quê? Era estéril. E o Senhor respondeu sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Versículo 22. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Versículo 23. Disse o Senhor: duas nações. Ali, irmãos, você percebe que aí, nesse versículo, já existia uma profecia, já existia algo que Deus estava revelando a Rebeca. Já existia ali, irmãos, uma revelação profunda que hoje está até hoje. Então, veja bem no versículo 23, diz: duas nações em seu ventre, já desde a sua entranha, dois povos se separarão, e um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá o mais novo. 24. E ao chegar a época de dar luz, confirmou-se que havia gêmeos entre seu ventre. Deus, meu irmão, Deus não mente. Deus não mente. Deus tinha falado para Rebeca que seria duas nações. E existe hoje duas nações. Israel, os árabes aqui e também os palestinos, aquele cinturão que vive em conflito com Israel diariamente. Até agora, hoje mesmo, né? Hoje é 27, está lá em conflito. Quem? Israel. Está lá em conflito. Com quem? Com os árabes, com os palestinos, com essa turma que está ali. Mas veja bem, continuando. Nascimento de Jacó, desculpa aí. É um episódio significativo que encontramos em Gênesis 25, que acabamos de ler, de 21 a 28. Sua mãe, Rebeca, enfrentava as mesmas condições, tá, de esterilidade que a sua avó teve. E esperou durante longos 20 anos por filhos. Seu esposo, Isaac, tomou o papel de intercessor e orou fervorosamente ao Senhor em favor de quem? Dela. Né? Você percebeu que Abraão também teve esse problema? Né? Percebeu isso? Em resposta a essa súplica, Deus usou de misericórdia para com ele. E ouviu e respondeu, abrindo a madre de Rebeca. E o que resultou no nascimento de gêmeos, Esaú, que é o primeiro que nasceu, e Jacó. No que diz respeito à cronologia, irmão, embora seja desafiador estabelecer datas precisas na antiguidade, os estudiosos bíblicos estimam que Abraão tinha vivido entre 2000 e 1900, ou seja, 100 anos, antes de Cristo. Portanto, essa estimativa estiver correta, Jacó teria vivido aproximadamente durante o período de 1800 a.C. Então, esse é o contexto, irmão, da narrativa bíblica que está aí para você ver. Então, você percebe que Jacó chegou ao nível de crescimento e depois o casamento de Jacó. Eles cresceram, se desenvolveram, houve alguns conflitos, com certeza, e Jacó teve que partir. Deus havia prometido a Abraão que através do seu filho Isaac, tá certo? Faria dele uma grande nação. Apesar das dificuldades que Isaac e Rebeca enfrentaram em relação à gravidez, a promessa de Deus não seria frustrada. Tá certo? Então, no tempo certo, Deus iria dar o filho, irmãos, a Jacó ou a Israel. Porque existia uma promessa, irmãos. Existia uma promessa. Então, veja bem, vamos dizer assim,
no Oriente Antigo, tá certo? O filho primogênito, ele tinha o privilégio, conforme o nascimento mencionado abaixo, de ser o herdeiro. Veja bem, a herança e privilégio do primogênito no Oriente Médio, de fato, o filho primogênito tinha direito a uma parte maior da herança de seu pai, em comparação com os irmãos mais jovens. Além disso, ele frequentemente recebia privilégios com a posição de chefe social e religioso na família. Isso era direito dos primogênitos. Os primogênitos tinham esse direito. Então, a venda do direito da primogenitura não foi algo sobrenatural. Não foi uma coisa aqui, mas acima, tá certo? A história de Jacó com Esaú, registrada em Gênesis 25, 29 a 34, narra o episódio em que Jacó aproveita a fome de Esaú e compra dele o direito da primogenitura. É importante observar que, embora Jacó tenha adquirido esse direito por meio de um acordo, a atitude de Esaú em vender a sua primogenitura por um prato de lentilha é frequentemente vista como irresponsável e de pouca consideração pelo valor espiritual, material e da primogenitura. Porque, irmãos, a promessa era espiritual. Mas Esaú, ele não estava nem aí. Ele não estava nem aí, porque primeiro, quando ele vendeu o seu direito, só estava ele e Jacó. Então ele achou que o pai e a mãe não sabiam. Então ele esperou, não, eu vou vender, que meu pai e minha mãe não sabem. Entendeu? Ismael não sabe, e a Rebeca não sabe, eu vou vender. Mas só que existia um fato, que a bênção é dada por Deus. Então quando ele negou, quando ele vendeu não aqui na área terrena, mas na área espiritual. Então a área espiritual é que foi feito o acordo, e não aqui na área terrena. Você está entendendo? Então, veja bem, esse juramento, vamos dizer assim, irrevogável, tá certo? Na história bíblica, após a venda, Esaú fez um juramento considerado irrevogável, onde ele confirmou a transferência do direito, sabe, da primogenitura para Jacó. Não se sabe se, no caso de Esaú e Jacó, houve algum tempo de burocracia para que tal negociação fosse registrada. A Bíblia não fala sobre isso oficialmente, porém a Bíblia cita que foi feito um juramento entre Esaú, Jacó e Deus. Não é entre Jacó, Esaú e seu pai, não. É Jacó, Esaú e Deus. Então, esse juramento, em ambos os casos, um juramento como esse, era um válido perante o tribunal da lei e, principalmente, irmãos, diante de Deus. Isaac, já idoso, comunicou e transmitiria sua bênção patriarcal. Então, ele pediu que Esaú preparasse para ele o seu prato favorito, que está lá em Gênesis, capítulo 27, de 1 a 46. Sabendo disso, Rebeca instruiu a Jacó sobre ele, deveria proceder para tomar aquela bênção para si mesmo. Você percebe que aí, como eu falei anteriormente, a bênção não estava no nível terreno, estava no nível espiritual. Então, quando Jacó fosse, porque Jacó poderia dizer assim, ô Esaú, vem cá, eu estou prestes a se encontrar com meu Deus e eu vou te abençoar. Eu vou orar por você e vou abençoar. Ele não precisaria nada disso, porque já era de praxe, mas ali estava já uma brecha para que Jacó entrasse. Jacó também não sabia. Quem sabia era quem? Sua mãe. Com certeza, Jacó contou a Rebeca sobre o juramento de Esaú para com ele. Isaac, já idoso, comunicou que transmitiria a bênção patriarcal. Então ele pediu que Esaú preparasse. Então ele já via aí, irmão, algo acontecendo. Se aproveitando da cegueira do pai, Jacó passou por seu irmão Esaú e foi abençoado por Jacó. Quando Isaac e Esaú descobriram o que havia ocorrido, nada mais poderia ser feito. A bênção sobre a vida de Jacó era irrevogável. Mas por quê?
Será que Deus não poderia revogar? Porque a bênção é verbalizada, mas quem confirma é Deus. Quem confirma é Deus. Mas por que Deus confirmou? Porque já havia um tratado entre eles três, Jacó, Esaú e Deus. Não era nem mais com Jacó e Rebeca, ou com Ismael e Rebeca, não, já era entre Deus. Então, Esaú ficou enfurecido. Será que teve razão para isso? Não. Ficou enfurecido quando descobriu que tinha sido superado por Jacó. Então, para fugir da ilha do seu irmão, Jacó partiu para onde? Para a casa dos seus parentes em Harã. E a sua viagem, Jacó teve uma visão noturna. Essa visão Deus confirmou a promessa feita a quem? A Abraão lá atrás. Tá certo? E Deus deu uma garantia, Deus garantiu a ele que protegeria. Irmão, Jacó, ele saiu, como diz o povo do mundo, com a mão na frente e outra atrás. Ele só levou o cajado, eu creio que água. Então, chegando em Harã, Jacó conheceu quem? Raquel. Quem era Raquel? A filha do seu tio Labão. Jacó desejou casar-se com Raquel e fez um acordo com Labão. Olha só, Jacó sempre fazendo o quê? Acordo. Fez um acordo com Esaú, quando comprou, agora estava fazendo um acordo com quem? Com Labão. Para que, ao fim de um período de 7 anos de trabalho, pudesse tomar Raquel como por esposa. Ou seja, sabe por que isso, irmão? Porque antigamente, naquela época, quando você ia pedir alguém em casamento, você tinha um dote. Jacó não tinha nada, irmãos. Jacó não tinha nada. Então, ele não tinha nada para dar para aquele. O que é o dote, irmão? O dote, irmãos, vamos dizer, para ficar a coisa mais simples, é pagar a família pelo que tudo que ele investiu naquela filha. Então, é como se ele retribuísse, agradecesse a Deus por aquela filha, para aquele pai, para aquela mãe ter, vamos dizer assim, dado o melhor para sua filha. Então, o homem tinha que ter um dote para pagar, mais ou menos isso. Tá certo? Então, veja bem, o casamento ocorreu, mas Labão e Jacó, recorrendo a um possível costume da região, Labão concedeu a Jacó sua filha mais velha. Quem era a sua filha mais velha? Lia, ou Leia, como esposa. Jacó, então, fez outro acordo. Agora, você presta atenção uma coisa. Quando eles casaram, na verdade, Jacó casou com Raquel. Já casou com Raquel, lá na presença dos homens. Mas na lua de mel, que é que nós chamamos aqui, ou seja, na hora de você consumar, você botar à prova o casamento, ou seja, fazer aliança, porque o casamento é uma aliança, com uma relação sexual. É aí que entra a aliança. Aí, o que aconteceu? Ele trocou. Mas, na verdade, Jacó já tinha casado com a sua esposa, com Rebeca. Já. Porque, ele não podia casar com Lia porque ele não ia aceitar. Então, ele casou com Rebeca, mas na hora do vamos ver, quem foi Lia. Então, veja bem. O casamento ocorreu, Labão enganou, recorrendo a um possível costume que ele não sabia, tá certo? Jacó, a sua filha, tomou sua filha, mas só que ele teve que pagar não mais pelo casamento. Após longos anos trabalhando para o seu sogro e fazendo o seu bem prosperar, Jacó resolveu partir e retornar para a Palestina, olha aí. Labão não queria que Jacó partisse e lhe propôs um acordo a sua permanência. No entanto, outro acordo, você vê que Jacó é feito tudo com acordo. Na tentativa de obter vantagem sobre Jacó, Labão mudou o acordo para várias vezes, ou seja, 10 vezes, até que Jacó conseguiu fugir. Quando soube da fuga de Jacó, Labão ainda perseguiu, mas após a longa conversa, ao se encontrar, ambos fizeram o quê? Um acordo, ou seja, uma aliança. E Jacó finalmente viajou em direção ao sul. No caminho, Jacó encontrou com quem? Um grupo de anjos, que lhe assegurava que Deus estava protegendo
Gênesis 32, de 1 e 2. Quando estava indo em direção ao encontro do seu irmão Esaú, passando pelo riacho de Jaboque, Jacó encontrou-se com um varão e lutou com ele durante toda a noite. Ao romper do dia, o homem colocou a costa de Jacó, mas ainda assim Jacó conseguiu ser o que? Abençoado. Tal bênção mudou seu nome de Jacó para Israel, que significa o que luta com Deus. Obviamente, aquele foi o encontro divino, ela está lá em Gênesis 32, 24 a 30. Mais tarde, novamente, Deus apareceu para Jacó e reafirmou a mudança do seu nome, lá em Gênesis 35, 9 e 15. Logo depois do ocorrido no riacho de Jaboque, Jacó conseguiu encontrar-se com Esaú. Apesar do clima tenso que antecedeu aquele momento, o encontro dos dois irmãos foi grande ternura. Porque Deus tocou também no coração de Esaú. Deus também tocou. Deus falou também com Esaú. Com Jacó lutou. Com que Jacó lutou? Agora, porque temos o contexto, vamos apontar o centro, ou seja, o ponto central. Inclusive, dá um nome ao artigo. A luta de Jacó. A Bíblia inicia dizendo que um homem veio lutar com Jacó, mas ao final Jacó entende que ele não era, ou seja, não estava lutando com um simples homem, pois agarrar o homem e reconhecer que o homem pudesse lhe abençoar. A luta há alguns aspectos interessantes. Primeiro, um deles é que a luta durou a noite inteira. O que confirma que Jacó era teimosão. A gente precisa entender isso. A gente pode entender. A gente entende isso. Olha só o que está escrito lá em Oséias 12, 3 e 4. Fala que era Deus que Jacó lutou. No ventre, pegou o calcanhar do seu irmão e a sua força lutou com Deus. Lutou com o anjo, prevaleceu, chorou e lhe suplicou em Betel. E achou ali, falou conosco. Jacó ganhou de quem? De Jesus. Por quê? Porque de Jesus. Porque não era Deus. Era uma teofania de Jesus Cristo. A ideia de Jacó vencendo Jesus pode inicialmente parecer desconcertante. Afinal, como pode alguém prevalecer sobre o Todo-Poderoso? Mas essa história, irmãos, de uma luta entre Jacó e um ser divino, levanta a questão profunda de revelar a verdade espiritual e essencial. Porque, afinal, Jesus, irmãos, entraria em conflito com Jacó. E que bênção tão valiosa estava em jogo? A resposta pode ser encontrada na teimosia de Jacó. Uma teimosia que Deus parecia incapaz de controlar. Se Deus pretendia usá-lo, precisava primeiramente quebrar o seu ego, transformando em alguém moldado para cumprir um propósito maior. Finalmente, Jacó pode ter, finalmente assim, vamos dizer assim, Jacó pode ter perdido a luta, mas a verdadeira vitória que ele conquistou foi de um tipo diferente. A transformação que ocorreu, irmão, após seu encontro divino. Muitas das vezes, irmãos, assim como Jacó, somos teimosos, somos pessoas que insistimos com algo, somos obstinados nas nossas próprias maneiras. Há momentos em que, vamos dizer assim, todos nós merecemos que Jesus desloque a nossa junta. Não é verdade? Não é verdade isso? Irmãos, a gente percebe que Jacó, ele insistiu, persistiu, buscou, porque ele queria uma bênção, irmão. Queria uma bênção. Isso é importante saber disso. No entanto, irmão, é vital reconhecer também que o propósito de Jesus, como vemos na Escritura, não se limita à bênção material ou à satisfação do nosso desejo individual. O verdadeiro cerne da mensagem bíblica reside no plano de Deus, a sua graça maravilhosa que nos permite ser alcançado por sua vontade divina. Essa é a vitória que Jacó experimentou. E transformação de sua vitória é uma lição preciosa para todos nós.
Veja bem, irmãos, Simão Pedro também teve de ser transformado. Será que você não precisa ser transformado? Será que eu não preciso ser transformado? Paulo era Saulo. Também teve algo, irmãos, parecido em ter seu espinho na carne. Jacó teve seus altos e baixos, irmão, assim como eu e você. Trapaceou. Eu não digo que Jacó trapaceou. Eu não acho que Jacó trapaceou, não. Ele usou as armas que tinham, permissível por Deus. A gente às vezes temos que usar as nossas armas, mas se Deus permitir, se for da vontade de Deus, vai acontecer. Deus, ele continua cumprindo tudo o que havia prometido a Jacó. Então, Deus não trabalha com trapaceiro. Eu não creio dessa forma. Deus não trabalha com trapaceiro. Não, porque muita gente diz que já, porque Jacó é trapaceiro. Não, Deus não trabalha com trapaceiro. Deus trabalha com pessoas que é obstinado, irmãos, a salvação, obstinado, levar a palavra, obstinado, acreditar naquilo que Deus diz, naquilo que Deus fala. Ele precisava entender, irmãos, mas Jacó em si precisava entender que o sucesso não estava em suas mãos, ou na sua estratégia. Aquele que trabalhou 20 anos para Labão, em prol da sua vontade, de sua esposa, depois trabalhou para o seu enriquecimento, aquele que enganou seu irmão, seu pai, o protegido da mãe, agora estava ferido e não conseguiria correr nem de uma criança. Teve seu nome mudado, tá? Teve o seu foco mudado, e a partir deste momento teria o seu nome incluído na frase tão falada: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac